Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast do Overflow. Mais uma vez, nós estamos aqui transbordando com você. E hoje, hoje nós vamos falar sobre um filme, se chama As Nadadoras. É um filme novo que saiu na Netflix, é um filme aí fantástico e ele traz muitos pontos bem importantes para a gente pensar. E fica até o final do filme que você vai entender um pouquinho mais sobre a garra, sobre o desejo, o que isso faz com uma pessoa. Quem gostaria de começar falando algo aí? Fala, Tiara. A Tiara está doidinha para Eu tô falar doidinha hoje. pra falar hoje. Eu gostei muito desse filme, muito. Né? Porque que é esse filme? Ele passa numa família na Síria, né? São três irmãs, o pai e a mãe. Como a Síria está em guerra, né? Que ela vê os amigos morrendo o tempo inteiro. Imagina você, né? Você tem amigos da sua idade ou da idade dos seus filhos e cada dia chega uma notícia. Sabe aquele que conviveu comigo? Morreu, caiu uma bomba, explodiu, né? E então estavam tendo uma evacuação em massa e elas queriam ir, específicas queriam ir para a Alemanha para se ficar livre, né? E é interessante, né, esse filme. E aí elas conseguem e aí elas têm todo esse. Chegando lá, O tinha spoiler que. é que elas conseguem. Elas conseguem, só que elas tinham que chegar antes de uma das irmãs fazerem 18 anos. Por quê? Porque se ela fizer 18 anos, antes dos 18 anos, ela podia trazer a família, ou seja, a família inteira ia estar livre. Só que isso não ia ser legal, né? Então elas tinham que vir no perigo, né? Hoje a gente está percebendo alguns países está acontecendo isso, né? Tem que correr um perigo para ir pro sai de um país, vai para o Brasil, sai de outro, vem para os Estados Unidos. E é interessante que nesse momento que nós estamos vivendo, a gente vê na pele, né? Eu comparei nesse primeiro momento duas coisas. Eu morei em Cuiabá, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, em Utah. E eu vi, assim, no meu bairro, que com o passar do tempo, os meus amigos faleciam por causa se envolveu com a droga, ou O então. perigo, Então, né? assim, é um caso real, né? E interessante que elas saíram da Síria e elas, como são as nadadoras, porque o pai queria competir nas Olimpíadas. E ele queria que as filhas, né? Parece aquele do filme King Richard, né? Que também queria fazer Sim. as filhas competir em É mais campeonato. Ele diferente, o pai era nadador, né? O King era Richard, nadador. ele não era, ele gostava, né? E queria via um futuro para as filhas. Mas ele era, e ele acabou sendo treinador delas, né? E aí uma era apaixonada, né? Tinha certeza que esse era o dom e ele implantou isso, né? Até agora eu não sei se ele implantou no coração dela ou ela também queria, né? E ela tinha isso como uma moeda. Eu sempre vi que esse dom dela, esse desejo, esse conhecimento que porque também foi treinado era uma moeda que ela tinha, né? Tava no meio do mar, que para ultrapassar para outro país, ela nadava. Ela usou isso como moeda de troca para poder é, morar na Alemanha no lugar, né, junto com os atletas. Né? Então, assim, era, era o jeito dela. Isso é a primeira lição. O seu talento pode abrir suas portas. Né? Qual que é o seu talento? E aí, outra lição que ficou para mim, que é a irmã mais velha, depois a gente comenta, é você aprende o seu dom, você aprende o seu propósito na caminhada, né? Porque eu acho que a outra, a mais velha, não sabia nadar, era boa em nadar, mas ela não tinha essa garra para desejo do coração, ardia para ir para as Olimpíadas, mas no processo pegou alguma coisa que fez o coração dela assim, é isso que eu quero mudar no mundo, né? Esse momento fica aí aqui no vídeo que nós vamos explicar isso. Então, foi algumas coisas que eu tenho outros chiques aqui, mas que eu gostaria de falar, e passou nas Olimpíadas do Rio do Brasil, né? É. Sim. Esse filme que a gente estava falando antes, né? A gente quer falar mais sobre o propósito, né? A parte do propósito. O qual é. É muito difícil a gente. Não é difícil, a gente tem que olhar para dentro para a gente achar, né, o nosso
propósito. No caso das nadadoras, as duas irmãs, elas foram criadas iguais pelo mesmo pai, e o pai estava transferindo a, a, a vontade dele, o desejo dele para elas, né? Então, uma tinha o desejo de ir muito, né, para as Olimpíadas, e a outra nem tanto. Outra gostava de nadar, mas ela não sabia qual era o propósito dela, né? Ela não tinha aquele certeza, aquele Não desejo. era o foco dela. Não era o foco dela. E da irmã, como a Tiara disse, a gente não sabe se foi por causa do pai que passou para ela ou é porque ela gostava mesmo, né? Mas ela foi atrás do sonho dela, ela sabia o propósito dela e ela conseguiu realizar o propósito. E a irmã ficou o caminho inteiro procurando propósito, né? E muita gente tá assim hoje, né? Qual que é o nosso propósito? Então, nesse caminho, nessa quase morte, né? Essa tentativa de mudar de fuga de país, que assim, a gente viu nos jornais, né? Como é que era. Muitos sírios morreram, eles atravessam de barco. Então, elas se salvaram porque elas nadavam, né? E elas salvaram muitas pessoas porque elas nadavam. Mas nesse caminho, a irmã achou o propósito dela, né? A irmã mais velha. E o propósito dela foi, como ela passou por tudo isso, ela falou, não, o meu papel é ajudar as pessoas, ajudar Refugiados. os refugiados, né? Principalmente da Síria. Então, ela desistiu da natação, ela até começou a nadar com a irmã dela no clube, porque elas tinham uma vida melhor, né? A irmã. Isso também é outra coisa, né? Um outro ensinamento que a menina que foi para as Olimpíadas ensinou para gente. Dá as caras, né? Ela procurou lá na Alemanha quem era o cara, um clube, e ela foi lá e falou, e o cara não queria ela, falou assim, não, eu te mostro, eu sei nadar isso, 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 e falava o que ela sabia fazer, o cara falou, não, tá bom, você tem, tipo, 5 minutos. Então, isso mudou a vida delas, né? Então, esse foi um outro ensinamento também. Uma coisa bem interessante que eu tirei desse filme também é que mesmo enquanto ela não estava nadando, ela se via como uma nadadora. Ela treinava, ela por um tempo parece que ela se perdeu. Depois ela voltou, caiu em si e falou: opa, peraí, o que eu estou fazendo? Deixa eu voltar para quem eu realmente estou agora, né? Então, ela se portou como uma nadadora. Ela treinou, ela correu, ela se preparou fisicamente para poder chegar naquele momento de mostrar o que ela conseguia, ela está preparada. E não tinha ninguém empurrando ela, né? Não tinha ninguém que chegou e falou: "Ô, vai lá, você é nadadora, você tem que malhar, você tem que fazer". Não. E isso é muito importante. Nós não precisamos, às vezes, de tapinha nas costas, nem de alguém empurrando a gente para fazer a gente cumprir o nosso propósito, né? Nós temos que saber quem nós somos. Claro que estar acompanhado é muito importante. A gente viu isso depois, né? Ela conseguiu o técnico e por causa do técnico, do treinamento, ela conseguiu a medalha nas Olimpíadas. Mas ela não esqueceu quem ela era. E a gente não pode esquecer quem nós somos. E para mim, se fosse resumir, foi para mim a grande lição não foi elas, para mim, tá? A minha grande lição, para minha história de vida, foi o técnico dela. Na hora que ela falou assim, você também tentou ir para as Olimpíadas? Ele falou, tentei. Por que você não foi? Aí ele disse, porque eu não acreditava em mim o suficiente. Nessa Sim, hora eu falei, nossa, você só não realiza aquilo se você não acredita em você o suficiente. é É isso isso aí. aí. Não sei. Eu gostei muito desse filme. Tem o filme É um filme inteiro. fantástico, A merece ser gente não tem assistido. muito tempo de falar dele, mas assista Merece. esse filme, porque, gente, é muito emocionante.
Dá para A tirar gente várias tira histórias de vida aí, várias lições. várias lições, assim, disciplina, né? Tudo que a vida, né? Tudo que a gente viveu, a gente acha que não vai servir de nada, mas uma hora X, tudo que você viveu vai servir para aquele momento. Foi o que É isso aconteceu aí. com elas, com a irmã, que nem queria ir para a Olimpíada, mas que o treinamento dela fez a vida dela mudar, Valeu né? a pena. Isso aí. Então é isso, gente. Não esquece de dar um like, de se inscrever. E, E e eu acho uma Comenta coisa aí se legal você que já na hora que assistiu. você. E fala. coloca aqui o que mexe, qual foi a chavinha, qual foi o Isso. putz que virou, né? Porque cada um tem seu momento de vida, e qual é o seu? Conta aqui pra gente, que aí nós vamos entender como que nós podemos modelar um filme, que esse é o grande objetivo aqui do nosso projeto, do nosso trabalho. É pegar um filme, modelar e trazer para nossa vida para ir para o próximo nível. É isso aí. É isso aí, Gente, um gente. grande abraço e até o próximo vídeo. Até.